Nós estamos aqui com o coração muito grato ao Senhor pelo que Ele tem feito. E eu já posso, desde o princípio do nosso evento, perceber a presença do Espírito Santo aqui, amém? Eu quero dizer a você que talvez nunca teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Se você está sentindo algo diferente no seu coração, não precisa se assustar. É a doce presença do Espírito Santo agindo nesse lugar, amém? Nos instruindo, liberando bênção sobre nós, liberando ensino, instrução, sabedoria. E não se assuste, né, com o que você possa sentir aqui. Vem da parte de Deus, amém? Eu vou ler um texto da palavra, nós vamos ministrar sobre uma palavra que eu acho que eu mesmo criei, porque eu não vi em nenhum lugar ainda. Filholatria. Quem já ouviu falar em filholatria? Alguém já ouviu essa palavra? Ninguém ouviu, né? Porque foi eu que criei, tá certo? Foi um verbete aqui, né? Já ouviu aqui de mim. Então, me foi dado a incumbência de pregar sobre esse tema, tá? Meu nome é Valber de Oliveira Gomes Barbosa, só Valber Barbosa para ficar mais curto, tá? Eu sou pastor da Igreja Batista Renovada, esposo dessa mulher linda, fique de pé, meu amor, eita, não dá não, né? Que está dando de mamar ali ao meu filhote, pai de Antônio e de Sara, aliás, de Sara e de Antônio, né? E Deus me deu uma bênção, né? Deus me deu 3 bênçãos, a minha esposa e os meus filhos. E toda vez que eu sou muito grato a Deus pela vida da minha mulher, né? Quando eu passo com ela, eu gosto de brincar, o povo fica olhando assim para mim e diz, aquele coroa ali, eu deve ter dinheiro. Porque tá com uma boizinha. Minha mulher é uma boizinha, né? É uma gatinha ela. E o Senhor nos deu, né, 2 filhos maravilhosos. Eu sei que toda coruja acha seu filhote bonito, né? Mas eu vou pegar aqui as palavras de Dorinha. Dorinha olhou assim para mim, prima, e disse, eita, Valbinho, que tu faz uns filhos bonitos. Eu digo, eu recebo, glória a Deus. Deus é o único que pode fazer um caba desse, né? De um material genético desse, sair 2 crianças bonitas. Glória a Deus, né, por tudo. Eu quero ler um texto aqui, meus irmãos, que está na carta aos Hebreus, capítulo 12, tá? Vou ler rapidamente o texto. Hebreus, capítulo 12, dos versículos 4 até o versículo 13. E a palavra do Senhor diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido exercitados por ela, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Amém? Meus irmãos, filholatria, tá? É um trocadilho, tá certo? Essa palavra, de fato, não existe na língua portuguesa. Seria, basicamente, o que eu chamo de a idolatria pelos filhos. A idolatria pelos filhos.
E como nós vamos falar de idolatria pelos filhos, a gente tem que definir, então, primeiro, o que é idolatria, né? Alguns aqui já conhecem o conceito de idolatria, mas eu creio que nem todos aqui conhecem o conceito, a definição, o que é idolatria. Enfim, esse aqui é um conceito muito simples, até raso, da idolatria, né? Se você for olhar na internet, se for buscar, vai ter várias formas de conceituar a idolatria, mas eu achei esse aqui bem simples, fácil de entender. A idolatria consiste em qualquer realidade divinizada pelo homem. Ela constitui-se ao substituir o divino por algo que a represente. Ou seja, a idolatria, meus irmãos, ela é aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Deus tem um lugar no coração do homem e na criação, pois Ele é criador, Ele é Deus de todas as coisas. Então, o lugar de Deus é exclusivo. Adinaldo aqui citou os dois principais mandamentos. E o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Todo mundo conhece esse primeiro mandamento. Então, todas as vezes que eu tiro Deus do lugar exclusivo do amor, da devoção, da obediência e coloco alguma coisa no lugar de Deus, eu posso dizer que eu estou cometendo o pecado da idolatria. E a Bíblia, irmãos, se tem um pecado que a Bíblia cita, é o pecado da idolatria. Muitas vezes, talvez você tenha a ideia de que idolatria é a questão das imagens, né? Porque muitas pessoas acham que a idolatria é você ter uma imagem de escultura na sua casa. Não é. Não é apenas isso. A idolatria é a adoração a algo que não é Deus. Quando eu estou adorando algo que não é Deus, eu estou sendo idólatra. Então, é possível idolatrar imagens? Sim. A Bíblia é cheia de referências. Né? Não sou eu, pastor Valber, que diz. A Bíblia, você vai encontrar, você vai encontrar citações do pecado da idolatria no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, em Juízes, em 1 Samuel, em 1 Reis, nos Salmos, no livro de Atos, em 1 Coríntios e na carta aos Colossenses. Você vai encontrar o verbete idolatria. Você vai ver a palavra do Senhor dizendo que Ele aborrece. Na verdade, Ele detesta o pecado da idolatria. Porque nós não podemos colocar nada no lugar de Deus. Amém? Não podemos colocar nada no lugar de Deus. E esse algo que a gente coloca no lugar de Deus pode ser uma imagem, pode ser o dinheiro, por exemplo. Tem muitas pessoas, tem um ídolo moderno que existe, é o dinheiro. As pessoas idolatram o dinheiro. As pessoas idolatram status social. Hoje, nós vemos um tempo que tudo se faz pelo arroba, não é verdade? É tudo pelo arroba, vale tudo. Eu estava vendo uma moça muito conhecida nas redes sociais, é uma moça paraibana, que tem milhões de seguidores, e ela deu uma declaração nas suas redes sociais. Alguém perguntou a ela se ela não sentia vergonha de expor o corpo dela e vender imagens da sua intimidade. Aí ela disse, olha, não, porque o que vale é o dinheiro. O que vale é o dinheiro. Não importa se eu estou mostrando, se não estou mostrando, né? Se mostra bunda, mostra peito, mostra tudo, sensualiza. O que vale é que eu tenho... Aí a moça falou lá a idade, que eu não lembro. Faz algum tempo já que eu vi esse vídeo. Mas eu estou há algum tempo e eu estou aqui, eu estou de Land Rover. Né? Eu estou com a casa no condomínio fechado. Eu tenho dinheiro na conta. Eu tenho milhões de seguidores. Então, isso é você colocar, foi falado de princípios aqui hoje, você joga tudo que é princípio no lixo e você começa a idolatrar o dinheiro. Você começa a idolatrar o status, o sucesso. Porque esse sucesso passa a ser para você mais importante do que agradar a Deus. Então, isso também é um ídolo. E é possível colocar pessoas, pastor Valber, no lugar de Deus? Sim. É possível colocar pessoas no lugar de Deus. Cônjuge, amigos, familiares e também filhos. E é disso que nós vamos tratar
na nossa mensagem de hoje. Nós vamos falar da filholatria, né, que é esse termo criado por mim, e é quando nós amamos os nossos filhos mais do que a Deus. Pastor, é possível mesmo? Você vai ver que é. E quando dermos exemplos aqui bíblicos e práticos, talvez você vai se pegar aqui hoje dizendo assim: meu Deus, eu tenho idolatrado os meus filhos. Eu não estou amando a Deus sobre todas as coisas. Eu não tenho conseguido amar a Deus. Eu estou amando aquilo que Deus me deu. Porque os filhos são, o que a Bíblia diz? É herança do Senhor. Foi Deus que deu. Olha, gente, o homem não pode fabricar filhos. O ser humano não pode produzir filhos. Mas, pastor, como é que o senhor está querendo dizer isso? A mulher não pare, não tem filho. Não é isso que eu estou dizendo. Nós não temos poder para fazer isso. Quem dá esse poder ao homem é o próprio Deus. Amém? Quem dá esse poder é Deus. Então, amamos mais a criatura do que o Criador. E a gente vai ver, né? Hoje nós vamos responder essa pergunta: como não cair no problema da filholatria? E eu vou usar o texto, né, que nós lemos aqui hoje para deixar isso bem claro. O versículo 5 do texto que nós acabamos de ler diz assim: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. E aqui, irmãos, eu coloquei uma interrogação aqui em cima. Um problema de memória ou de conhecimento? Porque se você olhar para o versículo 5, o autor da carta aos Hebreus, ele está provocando aqueles que vão ler a carta, os leitores. Ele diz: vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Vocês estão esquecidos? Então, irmãos, a gente idolatra porque estamos esquecidos ou porque nós não conhecemos a Bíblia? Pode ser as duas coisas. Pode ser uma, pode ser outra, pode ser as duas juntas. De repente, você que não conhece esses termos bíblicos, talvez você saia daqui impactado, dizendo: meu Deus, quanto eu pequei sem ter conhecimento. Mas talvez você já esteja na caminhada, você já conhece a Bíblia, mas ainda assim você cometeu o pecado da filholatria, porque você está esquecido de que há uma exortação que é dirigida para nós. Tá? Ele diz: vocês se esqueceram dessa exortação? Ela não é dirigida a qualquer forma. Ela é dirigida como a filhos. Repita comigo: como a filhos. E aí ele diz, né? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Não desanime quando você é repreendido por Ele. Uma das realidades mais presentes na questão da filholatria é a dificuldade de nós, como pais, repreendermos os filhos. A repreensão, irmãos, é um ato. Vamos ler todo mundo juntos? A correção é um ato de amor. As pessoas acham, nesse mundo romantizado, a gente vive numa época, gente, romantizada. Os meus irmãos aqui da Igreja Batista Renovada já ouviram muito esse termo sair da minha boca. O que é romantizar a Bíblia? É a gente olhar só uma parte dela. Jesus é amor. Quem já ouviu isso? Alguém duvida que Jesus é amor? Eu não duvido. A Bíblia diz que Ele é amor, mas diz que Ele é um justo juiz também. Não é assim? Ele é santo. Então, nós devemos andar em santidade. Ele é justo, por isso devemos andar em justiça. Ele ama, então Ele perdoa. Mas como alguém erra, Ele também repreende. E aqui o texto vai deixar muito claro, ele diz: olha, meu filho, não despreze a correção que vem do Senhor. Se você observar qualquer ponto da sua vida, você vai se pegar em algum momento que você disse: o Senhor me corrigiu. Alguém já viveu isso aqui? Levante sua mão. Eu já vivi isso. Eu já vivi momentos claros que eu pensei comigo, eu disse: o Senhor está me corrigindo, o Senhor está me disciplinando, porque eu errei, eu pisei na bola com Deus. E não foi uma vez, foram várias.
E não foi, não foi uma coisa assim esporádica, mas foi uma coisa recorrente na mesma área. No mesmo pecado, a insistência no pecado. Então, havemos de ser, em algum momento, disciplinados por Deus. Então, como nós somos pais e temos aprendido com o melhor dos pais, que é Jesus, ele é o melhor dos pais, posso ouvir um amém? Ele é o melhor dos pais, ele é infalível. Nós também temos a obrigação de cuidar daquilo que ele nos deu. E você já ouviu aqui hoje que os filhos não são nossos. Isso é uma verdade bíblica estabelecida. Os filhos não pertencem a nós. Os filhos pertencem ao Senhor. E um dia você vai prestar contas de como você criou seus filhos, de como você ensinou, se exortou, se corrigiu, se instruiu, se mostrou o caminho certo, se disciplinou quando estava indo na direção errada. Você vai prestar contas, eu também vou. Então, se nós vamos prestar contas de alguma coisa, é bom que a gente cuide bem daquilo que a gente vai prestar conta, senão a gente vai ser achado em falta, não é isso? A gente vai ficar em débito. Então, meus irmãos, a correção é um ato de amor e nós não podemos esquecer disso, tá bom? Quem não corrige os filhos, os põe na posição de bastardos. Leia comigo. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como... E qual é o filho a quem o pai não corrige? Quando eu olho para esse texto aqui, irmãos, eu vejo uma linguagem bíblica clara. Para o autor da carta aos Hebreus, ele está dizendo assim, é uma pergunta que faz a gente pensar, uma pergunta retórica, mas é uma pergunta, a resposta já está aqui. Olha, quer uma coisa mais óbvia do que essa? Qual é o filho que o pai não corrige? Quem é esse? Que pai é esse? O problema não é o filho, o problema é o pai, ou a mãe, no caso. O problema não é o filho precisa de correção. Você já ouviu aqui hoje sobre maturidade. A criança não tem maturidade, irmãos, para decidir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, o que vai comer, o que vai vestir. Você ouviu tudo isso. Então, nós temos a obrigação de conduzir os nossos filhos de uma maneira bíblica, de uma maneira correta. Quando pisam na bola, têm que ser corrigidos. E é isso que o autor da carta aos Hebreus está dizendo. Olha, Deus trata vocês como filhos, e como filhos, vocês serão corrigidos. Eu tenho uma história de conversão, é óbvio que não dá tempo de contar. Eu conheci Jesus aos 12 anos de idade, e perto dos 15 eu me desviei do Evangelho. E passei ali uns 11 anos totalmente longe da presença do Senhor. E eu só não morri porque Deus teve graça na minha vida, teve misericórdia da minha vida. Porque eu vivi momentos em que o diabo me cercou com fúria e eu vi a hora de ser morto, né? Eu passei muito perto da morte por causa do pecado, as decisões que eu tomei. E eu lembro que quando eu voltei para os caminhos do Senhor, essa palavra, né, de Deus, bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Essa palavra queimava no meu coração, ardia no meu coração. Por quê? Porque eu vivi ali 11 anos, coisas que eu me envergonho, eu tenho muita vergonha do meu passado. Não foram coisas que glorificaram a Deus. E foi um caminho de morte, de destruição. Mas aquele versículo queimava no meu coração. Bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige, né? Estão aqui pessoas da minha família, né? Keleide está aqui. Meu amigo Eduardo está ali com sua esposa, né? Vivenciou alguns desses dramas ao meu lado. E teve momentos, né, que eu cheguei a ser ameaçado de morte por causa do pecado. E ali a palavra de Deus, bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige, bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. E naquele momento de correção foi doloroso, porque Deus mexeu no meu interior, Deus mexeu nas minhas finanças, Deus mexeu na minha vida inteira. Foi um reboliço, mas... né? Aquela palavra ardia, bem-aventurado é o homem a quem Deus não corrige, a quem Deus corrige. E, irmãos, nós como pais temos a obrigação de corrigir os nossos filhos. Se você está indo num caminho de morte e Deus não te chamar a atenção através de alguém, talvez você fique até revoltado com Deus. Imagina alguém chegar, imagine a cena, tá? Vamos lá para a escatologia, vamos lá para os dias finais. Estamos
diante de Deus, no juízo de Deus. Aí você chega diante de Deus, você teve uma vida pregressa, errada, torta, nunca se arrependeu, pecou, roubou, matou, enganou, adulterou, mentiu, enganou, fez tudo que não prestava. Aí quando você chegar lá diante do Senhor, né, você chegar para Deus e dizer assim, Deus, como é que eu ia saber que aquilo que eu estava fazendo ia me trazer aqui diante do Senhor para eu ser enviado para o inferno, por exemplo. Aí Deus, na sua soberania, eu acredito que vai ter um telão lá, né, bem mais definido do que os LEDs que a gente tem hoje, e vai dizer, olha, eu usei várias pessoas para te corrigir. Olha, no dia 29 de abril de 2023, você estava lá na Igreja Batista Renovada. Eu usei 4, 5 palestrantes lá para mostrar a você que você estava no caminho errado e você rejeitou tudo isso. Você negou a existência da minha correção. Quando somos menorzinhos, que os pais estão ali na nossa cola, né? Que pai e mãe pega no pé. Não é assim? E tem que pegar mesmo. Porque se não pegar, o pai vai prestar conta. Aqui, nesse versículo 8, nós temos uma revelação da palavra fortíssima. Ele está dizendo assim, olha, se vocês estão sem essa correção que vem de Deus, vocês não são filhos, são bastardos. Aí eu vou dar um exemplo que eu sempre dou aqui na igreja, né? Acho que vocês já viram a minha pequenininha aqui, Sara, tem 2 anos. Hoje é um dia especial, a salinha está reduzida, só para receber casos especiais, né? Você que veio com seus filhos, não tinha onde deixar, você trouxe seus filhos e eles estão aqui. Mas dia de domingo, o altar aqui enche. Vem daqui até a ponta ali, às vezes ainda tem gente que fica na escadinha. Tá? Então, digamos que tem aqui 60, 70 crianças fazendo uma bagunça. Quem você vai chamar a atenção primeiro? É o filho do outro ou é o seu filho? É o meu, né? Então, se tiver aqui 70 fazendo o maior barulho, a maior baderna do mundo, eu vou primeiro na minha filha. Sara, venha para cá. Porque é minha filha, é responsabilidade minha. O que o texto está dizendo é, olha, meus filhos, palavra de Deus para nós, meus filhos, vocês se tornaram participantes de uma correção. Se vocês não estão recebendo essa correção, vocês não são filhos. Vocês são bastardos. São filhos de um relacionamento atravessado, né? Talvez exista alguém aqui que é fruto, certamente existe num público tão grande como esse aqui hoje, certamente existe aqui alguém que é fruto de uma união que não foi de um casamento. Você sabe o peso que é. Você sabe o peso que é carregar o título de bastardo. É pesadíssimo. Então, a Bíblia está nos alertando, olha, se eu, Deus, não corrijo vocês, então vocês não são filhos, vocês são bastardos, vocês não estão na aliança. Quem está entendendo? Isso é seríssimo, irmãos, porque às vezes a gente quer desfrutar dos benefícios de ser filhos de Deus, mas a gente não quer ser corrigido por Ele. Da mesma maneira, muitas vezes eu quero presentear os meus filhos, eu quero abençoar os meus filhos, eu quero tornar a vida dos meus filhos mais fácil, boa, vitoriosa, sem discipliná-los, e isso não resolve. Então, se você, pai e mãe que está aqui hoje, tio, tia, avô, avó, né? Eu não sei qual grau, alguns aqui estão orando para ter filhos, alguns aqui ainda vão ter filhos daqui a muitos anos, são solteiros, mas já estão se preparando para ser pais, né? Você já fica sabendo que se você não corrigir os filhos, tá? Você está colocando eles numa posição de bastardos. Quem quer isso para o seu filho? Quem quer? Ninguém quer isso. Então, faz parte de uma vida espiritual, familiar, saudável, a correção dos filhos. Precisamos corrigir os filhos para não cometer o pecado da filholatria. Amém, igreja? Nós vamos encontrar na Bíblia, só a título de ilustração, 2 homens de Deus. Quem já ouviu falar num baixinho chamado Davi? Quem já ouviu falar num caba chamado Davi? A Bíblia diz que esse cara, olha só o título dele, um homem segundo
A turma sabe. O homem segundo o coração de Deus. Davi era um grande rei, irmãos. Guerreiro era ele. Fizeram músicas para Davi. Olha, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Ele era um homem de guerra, batalhador, vitorioso, líder, rei. Mas ele era um péssimo pai. Péssimo pai. Davi permitiu que coisas como incesto acontecessem na sua casa. Do irmão pegar a irmã à força para ter relação sexual. Por causa da negligência dele como pai. Preste atenção, homem de Deus. Você que trabalha, que luta, que bate no peito para dizer assim, eu estou trazendo o melhor, que é por isso que eu trabalho tanto. É para trazer o melhor para a minha casa. O melhor da sua casa é a sua presença nela. O melhor da sua casa é a sua presença, é o seu amor, é a sua entrega, não é o seu trabalho. Embora o seu trabalho seja uma parte importante disso, mas não é tudo. A presença, a ajuda. Essa frase do Edwin Lewis Cole, que a palestra de Edinaldo botou aqui, eu não tinha visto. Né? Mas eu concordo inteiramente quando ele diz, olha, você quer dar um bom exemplo para os filhos, ame a mãe deles. Ame, respeite. Ame, cuide dela. Você está dando um grande exemplo para os seus filhos. Está criando um ambiente abençoado. E Davi, né, ele adulterou, ele abriu uma grande brecha, arrumou uma mulher que não era dele, deitou-se com a mulher de outro, e isso desencadeou uma série de problemas na vida dele. Pelo menos 3 filhos de Davi tiveram mortes violentas. Por que eu digo pelo menos 3? Porque a Bíblia, irmãos, ela fala que Davi teve filhos. Então ele teve vários filhos. Nem todos que estão lá na Bíblia, não é o número total de filhos de Davi, ele teve um número maior de filhos. Então, alguns filhos de Davi, os filhos de Davi se voltaram contra ele para dar golpe no reino, para vocês terem ideia de como esse pai era negligente. Né? Um outro homem de Deus, um sacerdote, um homem, né, que a Bíblia vai dizer que ele amou mais os seus filhos do que a Deus. Quem sabe o nome desse sacerdote? Vocês sabem. Eli. O sacerdote Eli. Se fosse para os dias de hoje, era pastor. E não era qualquer pastor, não, era o pastor Bambambam, conhecido. Porque Eli era sumo sacerdote do templo. Né? Ele não era um sacerdote qualquer, ele era sumo sacerdote. Ele era um homem responsável pela adoração do templo. Tinha 2 filhos que eram nós cegos, filhos de Eli. Eles aprontavam, eles roubavam a oferta, eles comiam da oferta de uma maneira indigna e eles ainda costumavam ter relações sexuais com moças, às vezes até mesmo dentro do templo. E aí Deus chega para esse camarada e diz assim, Eli, tu tem que repreender teus filhos. Aí Eli chegou com uma repreensão muito chinfrim para eles. Eli chegou e disse assim, meus filhos, olha, está se ouvindo por aí, eu estou parafraseando, tá? Está se ouvindo por aí que vocês fazem isso. Olha, meus filhinhos, isso não está certo. Irmãos, ele falou, mas ele colocou de castigo? Ele exortou com vara? Não, ele usou umas palavrinhas. Estou incitando violência não, viu? Aqui não, tá? A Bíblia usa essa expressão, que às vezes é preciso a vara da correção. A vara da correção, às vezes é preciso. Em casos extremos, sim. É a última das opções, mas é preciso. Estavam lá 2 marmanjos fazendo besteira. E Eli chegou, não faça isso não, meus filhos. Eli deveria ter sido mais enérgico com seus filhos. Em 1 Samuel 2,9, Deus fala para Eli, porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizesse na minha morada. E você, porque honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel. Ou seja, Deus está dizendo para Eli, olha, tu honra mais teus filhos do que a mim. Eu te dei uma ordem ali, para você repreender seus filhos e você não fez isso. Irmãos,
Deus, ele pune ali de uma maneira terrível. Ele diz, olha ali, você vai perder o sacerdócio. E na sua casa, todos vão morrer cedo. Todos. A linhagem inteira de Eli passa a morrer cedo. Vocês já... Não tem famílias que dizem assim, mas rapaz, na família de fulano de tal, o pessoal morre do coração com 50 e poucos anos de idade. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Não vou entrar nessa seara não, tá? Mas alguém lá atrás, olha, pode ter cometido um pecado similar ao de Eli. E a linhagem fica como que debaixo de uma maldição. Os homens morrendo cedo, perderam o sacerdócio, perderam a longevidade por causa do pecado de um pai. Quem está entendendo? É fato, irmãos, que a disciplina, ao ser aplicada, dói. Veja no verso 11. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Alguém aqui fica feliz em colocar o seu filho, por exemplo, de castigo? Alguém fica feliz? Alguém fica contente em dar um tapa no filho? Irmãos, se a pessoa ficar contente em bater nos filhos, essa pessoa certamente tem uma patologia espiritual, emocional muito séria, porque bater em filho é coisa ruim. Dói. Eu lembro da primeira tapinha que eu dei em Sara. Eu fui chorar. Não que precise de muita coisa para eu chorar, né? Mas chorei. Eu disse, meu Deus, bati na minha filha, dei um tapa na minha filha. Um tapinha assim. Nem doeu, foi mais o susto, né? Foi mais o susto. Dói. Não é bom aplicar disciplina nos filhos. Deus está dizendo para nós, olha, não é do meu agrado, eu não gosto de aplicar disciplina em vocês. Eu aplico porque é preciso. Então, irmãos, nós cometemos o pecado da filholatria quando nós não aplicamos a disciplina nos filhos, quando a gente não corrige com a força que, às vezes, a situação pede, a situação demanda. Existe uma demanda ali, existe um pecado que está acontecendo, existe uma insistência nesse pecado, e o papel do pai e da mãe é barrar o crescimento desse pecado na vida do filho e da filha. E nós, quando não fazemos isso, nós estamos pecando. Esse texto diz claramente, olha, na hora da aplicação, a disciplina é ruim, dói, mas quem passa pela disciplina, ou seja, quem é por ela experimentado, produz mais tarde um fruto pacífico. Amém? Fruto de justiça. Os filhos que são corrigidos, irmãos, eles são mais justos. Meu pai me ensinou a nunca apelidar ninguém. Não apelide. Tanto é que os irmãos que são apelidados por mim, todo apelido é carinhoso. Nunca pejorativo, nunca fiz isso. Porque meu pai me ensinou, não apelide. Você gosta de apelido, meu filho? Não. Você gosta? Não. Então não faça. E aquilo cresce com você. Aquilo cresce com você. Todas as vezes que eu tentava cometer esse pecado na minha adolescência, infância, que meu pai via, ele me repreendia. Ei, psiu. Não apelide, chame pelo nome. Chame pelo nome. Quem está entendendo? Aquilo nasce, aquilo fica entranhado em você. Você aprende a ser uma pessoa mais justa. Quando você é exercitado pela justiça, quando os pais repreendem, quando os pais chegam junto, quando os pais não deixam a maldade crescer. Ah, você ouviu essa frase aqui hoje, mas é pequenininho. O pequenininho aprende também. O pequenininho aprende, irmãos. Eu lembro de uma vez que eu estava na casa de Renan e Dayana, e Vinícius era muito pequenininho. E era na época do DVD. Lembra, Renan? O rack cheio de DVD, e Vinícius era bem miudinho, gente. Sabe? Aí Vinícius, lá mexer no rack do DVD, né? Aí Renan fez só assim, ó. Vinícius travou, meu amigo, assim, ó.
Foi uma das primeiras experiências, né, que eu vi assim de perto. Travou assim. Ele não gritou, não, Vinícius, porque a criança ali já sabe, aquilo é uma área proibida, aqui não posso. Mas é natureza da criança insistir. Sim ou não? Se eu não aplicar a disciplina, se eu não for... Quando eu falo disciplina, irmãos, não é o cajado só não, viu? A disciplina é a educação, amém? É a permanência na instrução, na educação. Então, eu vi isso acontecer com minha filha, com Sara. Sarinha, mesma coisa, irmãos. E eu sei que você já experimentou a mesma coisa, você que é pai e mãe. É só uma tonalidadezinha assim. Fulano, ele já sabe que tem algo errado, ele para. Né? Não pode avançar. E cabe a nós manter esse padrão de obediência. Como? Disciplinando. Amém, irmãos? Disciplinando. Quer uma coisa mais chata para a criança? A criança está assistindo televisão. Eu lembro de eu assistindo Chaves. Quem é do tempo de Chaves aqui? Pode denunciar a sua idade, não tem problema nenhum. Temos ali perto de 40, amém? Estamos perto de 40, né? 30 mais, né, filha? É tão elegante 30 mais, né? Ajuda tanto, né, gente? É que nem 1,99. Não é 2. Gera uma coisa na mente. 1,99, mas não é 2. Tem estudos que falam sobre isso. O impacto, você tem realmente... É só 1 centavo? É. Mas você tem a sensação de que não é. O mesmo jeito é com 30 mais, né? E eu lembro do meu pai ali, eu assistindo Chaves, e é muito... Rapaz, os Chaves até hoje é divertido, porque você já sabe qual é a piada e você ri assim mesmo, né? Aquele humor bobo, inocente, sem baixaria, sem as baixarias de hoje, né? E eu lembro ali do meu pai, o desespero que dava na minha alma. Meu filho, pai vai assistir. É ruim para a criança. Só que o pai, preste atenção, porque Deus está falando. Só que o pai é obrigação do filho entender quem é que manda nesse negócio. Mas tem 3 televisões em casa. Não importa. Não. Vai ficar ligada a televisão da sala e vocês vão assistir o que pai está assistindo. Irmãos, honestamente, a gente faz isso hoje? Toma, meu filho. Inclusive eu. Não, vai para o quarto. Né? Porque a gente quer dar um cala-boca. A gente não quer ter o trabalho da disciplina. Quem está entendendo? É preciso, irmãos, disciplinar os nossos filhos, porque senão, olha, o filho que tem sim, 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 ele só tem sim. Sabe quem vai dar o primeiro não para o filho? É o mundo. E quando o mundo der o primeiro não para o seu filho, ele vai ficar extremamente frustrado. Nós, os 30 mais, pouquíssimos dos 30 mais, conseguem acertar o seu ingresso no ensino superior e emplacar a vida do trabalho. Quase todos conseguem trabalhar apenas na segunda vez. Tem muita gente que tem 2 formaturas. Porque a gente já teve um pequeno déficit, nós já tivemos um déficit ao tomar decisões. Então, a gente começa a fazer um curso, por exemplo, eu vou fazer, no meu caso, eu vou fazer física, porque eu queria ser engenheiro. Aí, quando eu estou ali no meio do negócio, eu disse, rapaz, isso aqui não é para mim, não. Aí, no meio do caminho, eu tenho que fazer outro. Né? Isso é comum, há estudos sobre isso, estatísticas, que são poucos os que acertaram na primeira. Isso já é um resultado de proteção demais que os pais dão, de conforto demais que a gente já teve. Né? A gente já teve conforto demais. Já tivemos, né? Eu sei que muitos aqui, não é a realidade de todos, mas teve gente aqui que nasceu num lar que nunca pegou um ônibus. Por quê? Porque o pai tinha carro, a mãe, né, tinha carro, tinha uma condição maior. Outros não, outros já nasceram num contexto um pouco mais difícil.
Mas, irmãos, faz parte do nosso dever disciplinar os nossos filhos, amém? Orientá-los. E eu queria aqui falar de alguns pontos, tá? São áreas sensíveis, tá bom? E eu queria que você abrisse o seu coração para, se uma área dessa sensível tocar em você, você não rejeitar, mas você dizer assim: isso aqui eu faço. Ou, isso aqui eu fiz. Preciso mudar. Amém? Quando os assuntos sensíveis que nós, vez por outra, não aplicamos a disciplina de uma maneira correta. Primeiro, quando temos pais separados. Quando existe um contexto de separação em que os pais, né, tomam rumos diferentes e têm filhos, o fruto, né, daquela união está ali, há uma dificuldade extrema de aplicar correção. Por quê? Por causa de uma tal de compensação. Bom, eu não estou com meu filho o tempo todo. Foi porque eu cometi pecado, né? Afinal de contas, separação não é do Senhor, não vem de Deus. Então, quando cometemos esse pecado, o que é que acontece? Há uma culpa interna, há um desejo de compensar a falta, dando sim. Então, esse pai ou essa mãe começa a sempre dizer sim para o filho. E o filho, ele já nasce ali, ele já está naquele contexto ali, independente da idade. Quando o caráter já está formado, o problema é minimizado, mas quando é criança ainda, é algo terrível. Por quê? Porque eu tenho um sim do meu pai, né? E teoricamente eu tenho um não do meu pai, um exemplo. Mas aí eu vou e corro para a mãe. Eu corro para a minha mãe e peço à mãe. Então ali a mãe amolece para compensar. Tome, minha filha. Tome, meu filho. E esse filho, costumeiramente, irmãos, fica sem correção. Quem está entendendo? Já existe um problema seríssimo. Por quê? Porque a separação é algo que bagunça a família, bagunça a mente, mexe profundamente. Você ouviu aqui Simarla dizendo que as crianças entendem, não foi, filha? Eu lembro, eu não vou lembrar a idade agora, 8, 7, não lembro. Um momento sensível da vida dos meus pais. Era sensível, eles não diziam uma palavra que estava tendo um problema, mas a criança percebe na atmosfera familiar que tem um negócio fora do lugar. Mas o painho não está tratando manhinha bem, manhinha também não está legal com o painho, não. Tem um negócio aqui, e a criança fica com o coração pequeno, ela não consegue externar isso. Não consegue. Né? E ela fica angustiada na sua alma. Então, já tem esse problema. Aí junta com a compensação, e aí vamos ter como resultado uma amostragem muito alta, pessoas, né, filhos, que não vão ter a disciplina, e a gente comete o pecado da filholatria. Quem está entendendo? Irmãos, cuidado com o divórcio. Cuidado com o divórcio. Você que pensa em divórcio. Não, foi porque aconteceu isso. Foi porque aconteceu aquilo. Deixa eu dizer uma coisa, você vai mudar de problema. E às vezes você vai mudar para um problema pior. Não, mas eu não aceito porque aconteceu isso, aconteceu traição, aconteceu não sei o quê. Ele é assim, ela é assado. Olha, escuta. Você tem uma família. Pastor Valbo tem 100 para cuidar. A experiência pastoral acumulada é gigante. Eu estou cansado de receber no gabinete pessoas para eu dizer: filha, não separa. Ou filho, não separa. Aí daqui a 1 ano ou 2, atender a mesma pessoa que está com outro alguém, chorando, dizendo: pastor, bem que o senhor disse. Só mudei de problema, pastor. E o problema é mais chumbo grosso, viu? Não estou mentindo, irmãos. Cuidado.
com o desejo de divorciar-se, sob a alegação de ser feliz, ou que você teve o seu ego machucado. Cuidado. Amém? Pais de filho único. Excesso de amor. Você já ouviu isso aqui hoje. Excesso de amor. Mas você ama tanto, você concentra tanto amor naquela criança. Né? É só um. Né? As coisas estão difíceis, né? É o que se diz hoje. Filho é caro. Essas palavras de maldição terríveis. Olha, irmão, quando eu vejo alguém dizendo filho é caro, se eu tenho, claro, né? Vou dizer aqui uma coisa para vocês. Se eu tiver intimidade, eu repreendo na hora. Na hora, se eu tiver intimidade. Se eu não tiver, é claro que eu não sou besta. Mas se eu tiver intimidade, se ovelha minha, eu digo na hora, filho, não fala um negócio desse. Não diga que filho é caro, pelo amor de Deus. A gente não pode botar preço no que não tem valor, irmãos, não tem valor. Quanto é que vale um filho? Seu filho está à venda? Tá? Os meus não estão, não. De jeito nenhum. Os meus filhos não estão à venda. Eles não têm preço. Eles têm um valor incomensurável. Não tem como você dizer, vale. Não tem como. Não tem como precificar. Mas a gente, com a nossa boca tola, diz, é caro. Fralda é caro. Meu irmão, trabalhe. Amém? Eu disse, amor, hoje. Eu disse, minha filha, vamos economizar a fralda, né? Não, porque essa fralda aqui é ruim, aí dá um xixi, aí vaza. Pô, use ela mesmo. Use ela mesmo, vai jogar fora. Não. Hã? Como é, filha? Não dei ideia, não. Não, ganhamos. Use ela, não vai perder não, viu? Pode usar. Tá difícil e não é fácil para ninguém, irmãos. Vocês viram alguém? Eita, é fácil. Eu não conheço ninguém. Ninguém disse que ia ser fácil. Mas o Senhor disse que estaria conosco. Amém? Pais de filho único. Cuidado com o excesso de amor. Não estragar a vida do seu filho. Um outro caso. Pais que demoraram para ser pais. Por algum motivo. Ou uma questão de fertilidade. Ou uma questão de sei lá o quê. Né? O filho demorou a vir. Irmãos, eu posso falar disso porque nós esperamos 8 anos para Sara vir. Em 8 anos, uma bagagem ministerial de pastoreio e um tempo que eu fui líder de jovens lá atrás, na minha mente, eu comecei a perceber, eu disse, caramba, os pais que demoram a ter filhos, eles têm uma idolatria muito grande pelos filhos. É muito perceptível, é uma adoração, é cristal. É bola, sabe? É uma bola assim protetora. Vai quebrar. Não pode, é frágil, não pode brincar, não pode arranhar o joelho, não pode andar descalço, é um maior frufru. É uma área delicada, quem está entendendo? E eu e a Amor, a gente conversava sobre isso, minha filha, né? Quando os filhos vieram, primeira gestação de Amor, né? A gente, como os irmãos sabem, né? A gestação não evoluiu. E quando veio Sarinha para alegrar nossos dias, minha filha, a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente não pode, a gente está vendo os erros. A gente não pode cometer os erros que são anunciados, que a gente está vendo diante de nós. Pais que não deixam seus filhos enfrentarem suas batalhas. Preste atenção. Você é pai. Você está preparando o seu filho para a vida. A vida é fácil? Acabamos de dizer que não. Se você facilitar tudo para eles, eles vão ser fracos. Eles não vão saber burlar problemas, vencer problemas, pular barreiras, eles não vão saber. A criança, né? Eu vibrei a primeira vez que Sarinha virou, porque criança, né? Quem está com um filho novinho tem a memória mais fresca. Quando o filho está tentando na cama emborcar, quando a primeira emborcada é uma alegria. Né? Porque para eles o esforço físico que a criança faz para dar uma emborcada é grande. Né? Não, ajuda não. Ajuda não. Deixa a criança fazer o esforço físico. Porque ela está desenvolvendo a musculatura dela.
ela está desenvolvendo o corpo, ela está desenvolvendo a estrutura óssea. O filho vai andar, o filho não pode andar antes de... Não pode, antes de engatear. Porque tem toda uma estrutura ali que está sendo fortalecida, né? É músculo, é osso, é nervo, tudo que está se desenvolvendo, né? Para que ela tenha sustentação quando aprenda a andar. A gente não pode pular etapas. Irmãos, não podemos pular etapas na criação dos filhos. As crianças já estão precoces demais. Se você acelerar demais o processo, você vai criar uma criança que pulou de fase, que teve a vida facilitada e lá na frente, sabe? Por que é que hoje... Olha, hoje a gente tem problemas. A escola que Sara estuda, eu prestei serviço ali no Space Kids, aqui em Manaíra. Eu prestei serviço. Conheço a mulher, uma mulher de Deus. E eu vi a luta dela muitos anos antes, né, de ser pai. A minha época, aos 30 mais aí de novo. Os 30 mais aí de novo. Na minha época, o professor botava de castigo, não botava? Botava de castigo. Claro que tem umas questões pedagógicas, eu até tirei uma dúvida com o Gisele essa semana, não foi? O professor tinha autoridade na sala de aula. Não era assim? Rapaz, se chegasse alguma coisa na minha caderneta, né? Mãe ia lá no outro dia. O que foi que você fez? Ela perguntava logo a mim. Diga logo. Eu era uma criança comportada. Mas vez por outra, né? Podia aprontar. O que foi que você fez? Diga logo, viu? E a mãe ia lá no outro dia. Não era tomar satisfação com o professor, não. Era saber o que foi que o filho fez. É assim hoje? Meu Jesus. Tem professor aqui? Levante a mão. E professor? Levante a mão. Quem é professor? Levante bem alto assim para eu ver. Que Jesus tenha misericórdia de vocês. Meu irmão, os pais... Que meu filho chegou falando em casa. Cara, vai ver o que ele fez primeiro. Filho peca, viu? Psiu, filho mente. Nós temos que ter cuidado, hoje temos, porque tem um tal do abusador, né? Tem que ter cuidado. Você tem que filtrar. Você não pode chegar na escola arrotando. O que foi que fizeram com meu filho? Não, você tem que investigar. Recentemente, eu acompanhei um caso. Meus filhos não mentem, não. Pegamos uma mentira cabeluda de um menino. Cabeluda. O pai, na maior inocência do mundo, achando que o menino é um santo. Mas não é. Mente, ludibria. Fala o que não deve, fala palavras que não deveria. E a gente tem que... Ou será que a gente não foi criança e a gente esqueceu? Quem está entendendo? Pais que não deixam seus filhos, não preparam seus filhos para as batalhas, criam filhos fracos. Pais que têm a rotina acima de tudo. O que é isso, pastor? Aqui na igreja... Edinaldo e Nira botaram aqui o slide. Tem um curso chamado Preparação para a Chegada do Bebê, onde a gente é introduzido no mundo, né, no mundo preparatório para que os bebês venham. E tem um negócio que a gente chama de rotina, que é uma coisa boa, que é para glorificar a Deus e é para ajudar os pais. Eu já vi pais tão habitolados com a rotina. A mulher não vinha para o culto, não está mais entre nós. A mulher não vinha para o culto, o marido não vinha. Não ia para nada. Eu disse, por que que... Ô, filho, o que foi que aconteceu? Você? Não, pastor, é porque né, o filho, né? A filha. Dorme em tal hora. Aí, para não atrapalhar a rotina, a gente não vai. Eu digo, pronto, agora lascou. Agora lascou mesmo. Irmãos, os filhos vieram para aumentar a glória de Deus, não foi para tirar, não. Amém? Se eu não mostrar aqui, a gente viu aqui, né, o exemplo do casal, se eu não mostrar que Deus é a prioridade da minha vida, quem é que vai mostrar? Ah, não, a prioridade é o sono da minha criança. Pelo amor de Deus. É bom a criança ter rotina? Demais. É maravilhoso, irmãos. Você sabe que a criança vai dormir de tal hora e acordar no outro dia de manhã, ô glória.
Antônio que o diga, né? Antônio que o diga, que tem noite que ele decide, essa noite foi uma delas. 4 horas Antônio levantou, aí eu, amor, que bacana, ele deu uma tirada boa, não foi? Foi só essa. Porque depois, meu amigo, amor pagou um preço, viu? Amor tá aí, tá? Tá no berçário, né? Pense no preço que a bichinha pagou. E foi o dia quase todo, né? Nessa luta. A gente não pode viver por causa da rotina, irmãos. Quem está entendendo? E por fim, tá? Mas não menos importante, mães que não deixam os pais fazerem o seu papel. Mãe, olhe para mim aqui, em nome de Jesus. Eu sei, você ouviu aqui que você é um poço de doçura. Mas é você. Amém? Você é um poço de doçura. Seu marido não. Pastor, o senhor está dizendo isso porque o senhor não sabe como ele é grosso. Deixa ele ser. Deixa ele ser. Deus deu atributos dele ao homem e à mulher. Amém? Deus é homem ou é mulher? Não, Deus é espírito. Mas ele deu atributos, ele criou o sexo. Deus criou a questão sexual para a reprodução. Homem, mulher. Deus criou. Ele deu atributos de liderança, de firmeza, às vezes de dureza mesmo, ao homem. E deu atributos de sabedoria, de meiguice, à mulher. De gestão, à mulher. A mulher ela consegue gerir problemas mais do que os homens. O homem ele lidera, mas a mulher tem uma gestão diferente. A mulher é o Windows, ela é multitarefa. O homem é DOS. Quem é do tempo do DOS aqui? Lembra do DOS, né? DOS, comando por comando, homem. Linha de comando, né, filho? Linha de comando é uma coisa, é outra. Não tem 2, 3 janelas abertas, não funciona. Né? Então, irmãos, Deus deu ao homem um negócio que você, mulher, não tem. E Deus deu à mulher um negócio que o homem não tem. Aí, irmãos, quando eu falo assim, mães que não deixam, é porque é muito mais aflorado na mulher isso. Não é que o homem não faça, o homem faz. Às vezes o homem da casa é, como é que eu posso dizer isso, sem feri-los? É muito frouxo. Sem ferir, é muito frouxo. Tem homem que é muito frouxo. Né? E aí a mulher tem que ser a forte, está errado. O homem tem que ter a firmeza. Tá? Aí, irmãos, o homem quer, ele quer, às vezes ele quer. Aí dá uma ordem, aí a mãe vai lá e desfaz. Eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Não faça isso. Vai ter uma hora que esse homem, ele vai sair da educação dos filhos. Ele sai, ele abandona, ele larga. Porque a autoridade dele não é respeitada. Então vai ter uma hora, claro, a culpa é dele mesmo, porque ele tem que ter a firmeza. Um dia, né, quando eu fiz a preparação para a chegada do bebê, o homem, né, o Gilson, que estava ministrando, ele disse assim a mim, ele disse, pastor Valber, por que o senhor está fazendo um curso, pastor? Eu disse, porque eu tenho medo. O senhor tem medo de quê? Eu só tenho medo da minha esposa e de mim. Disse, por quê? Eu disse, porque eu tenho uma energia diferente da dela. A minha energia para disciplinar é muito diferente da minha esposa. Minha esposa é muito doce. Eu não sou tão doce. Eu tenho muita firmeza. São coisas herdadas, você aprende, né? Eu tenho a firmeza do meu pai na hora da disciplina. E minha esposa, eu tenho medo que isso gere conflito. Tenho 8 anos de casado, a gente nunca foi dormir brigado. Dormi uma vez brigado ou outra. E eu não quero me perder isso. E aí o irmão Gilson disse, pastor, olha, o senhor está dando primeiro uma lição aqui para a turma de humildade. Porque o senhor é pastor, está fazendo curso junto com todos. E que coisa maravilhosa isso, seu, porque realmente é uma fonte de conflito. Às vezes eu tenho que chegar, né? Um dia que ela estava protegendo demais, eu disse, amor, olha, foi uma situação com Sara. Eu disse assim, olha, minha filha, quando você fez aquilo, sabe qual era a minha vontade? Era dizer, se vire. Mas tem um negócio aqui dentro chamado Espírito Santo. Eu falei desse jeito para ela.
Espírito Santo me repreendeu. Mas a minha vontade, minha filha, pela sua tolice, era dizer, se vire. Você está achando ruim que eu estou reclamando? Se vire. Mas eu não posso fazer isso. Aqui, na igreja, muitos pais já fizeram isso. Ó. Lavaram as mãos. Porque a mãe, por amar, por ser doce demais, não respeita a autoridade. E acha que é uma boa mãe. E é. Mas está agindo errado. Deixe. Converse. Depois, meu filho, naquela hora, você foi tão grosso com o nosso filho. Converse depois. Não brigue na frente dos seus filhos. Não brigue. Amém? Não brigue na frente dos filhos. Respeita. Botou na disciplina, não tire. Não vá assistir TV. Não vá assistir TV. Se um disser, vá assistir TV, vá assistir TV. Depois, só os dois. Filha, mas ontem passou o dia todo na TV, não pode não. Ah, amor, tá certo. Então, eu vou tirar daqui a pouco. Conversa, mas não gera conflito na frente dos filhos. Amém? Porque, irmãos, do contrário, você vai estar cometendo o pecado da filholatria. Você vai estar ali, né, tanto zelo, de tanto amor, você não vai deixar. A criança vai crescer uma criança sem o lado da liderança do pai. Não vai reconhecer o pai. Não vai ter segurança no pai. Porque a mãe, às vezes nem amizade. Porque a mãe não deixa. E aí você não pode cometer esse erro da filholatria em nome de Jesus. Por fim, nós não somos Deus, mas nós devemos fazer o nosso melhor. Amém, igreja? Para desfecho, né, aqui, e eu vou encerrar e orar. Veja o que termina o texto de Hebreus dizendo. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos... De novo, que nos... E nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Verso 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, porém Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Verso 12. Por isso levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Nós temos um papel fundamental na educação dos nossos filhos. Que eles tenham uma vida espiritual e emocional curada. Amém, igreja? Você é responsável direto pela disciplina do seu filho, dos seus filhos. E mais na frente, eles vão agradecer a você. Se fortaleça. Se você saiu da posição de paternidade ou de maternidade, por qualquer que seja o problema, hoje é um dia para você voltar para a sua posição de paternidade. Amém? Não abra mão de ser pai. Não abra mão de ser mãe. Não abra mão de ter um lar com bases bíblicas, com a presença do Espírito Santo. Se você, né, tem sido tentado a ideia de deixar a sua casa, eu faço um apelo. Não deixe. Não deixe. Pare de falar em divórcio. Tire essa palavra, tire esse pensamento, essa ideologia diabólica da sua mente. Não sei o que você tenha sofrido, tá? Mas não desista da sua família. Eu estou frisando isso, irmãos, porque há pouco tempo, depois de 4 anos lutando por uma família, o marido deixou a sua casa. E é muito frustrante para o pastor. Daqui a uns dias não. As crianças já estão sofrendo, os filhos já estão apresentando crises de ansiedade pela falta do pai. O pai tolo ainda acusa a mãe. Ah, é você que está botando isso na cabeça. Não. Não é não. É porque o pai é ruim mesmo. Quando o pai é ruim mesmo. Quando
dá mais tempo ao trabalho do que à família. Quando dá mais importância ao dinheiro do que sua esposa e que seus filhos. Aí vai culpar. Não, é a mãe que fica botando coisa na cabeça. Não, é a criança que sente falta. E daqui a uns dias, né, eu sei que vou ver esse homem frustrado, sofrendo e talvez até mesmo quebrado, financeiramente falando, por causa da desobediência. Porque Deus fala, corrige, e quando nós não obedecemos, a gente sofre uma disciplina severa. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar por restabelecimento da paternidade, da posição. Vamos pedir a graça de Deus para ser aquilo que Deus levantou você para ser. Feche seus olhos. Se conecte com o Senhor agora. Vamos orar juntos. Doce Espírito Santo de Deus. Podemos perceber a Tua presença nesse lugar. Desde o primeiro momento, meu Senhor Deus. E nós somos tão gratos a Ti por isso. Muito obrigado, Senhor Jesus. Porque nesse seminário, nesse congresso, nós estamos tendo a oportunidade de ouvir mais a Tua palavra e de nos arrepender dos nossos maus caminhos. Meu Senhor, derrame graça agora sobre o pai que não está exercendo bem a função de pai. Senhor Deus, derrame graça agora sobre a mãe que está negligenciando o seu papel de mãe. Espírito Santo de Deus, repreende todo espírito de divórcio neste lugar. Meu Senhor, em nome de Jesus, restaure os casamentos que aqui estão representados, meu Senhor Deus. Seja pelo casal, pelo homem presente ou pela mulher presente. Visite cada lar. Traga, meu Senhor Deus, equilíbrio para essa família, meu Senhor. Traga, meu Paizinho amado, a unção, o poder do Teu Espírito Santo. Abra os olhos, meu Pai. Mostre, revele o que está oculto na vida desse casal. Mostre a eles o que está oculto na vida dos filhos. Meu Senhor, nós não queremos ser idólatras. Porque a Tua palavra diz que o pecado da idolatria é um pecado abominável ao Senhor. Porque de maneira nenhuma podemos colocar nada, nem ninguém no Teu altar, no Teu lugar. O Teu lugar no nosso coração é um lugar de exclusividade. Então, doce Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Seja conosco. Coloque constrangimento aqui nos nossos corações. Alinhe as casas que estão desequilibradas, meu Senhor Deus. Coloque no homem mais amor, meu Pai. Coloque mais sabedoria na mulher, meu Senhor Deus, em nome de Jesus. Paizinho amado, em nenhum dos quadros aqui citados, ou que nem foi citado, haja vitória do mal, não, meu Pai. Não permita, Senhor. Destrone todas as trevas agora, na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, dê ordem aos seus anjos agora, para desfazer no reino espiritual todo laço, todo embaraço. Está quebrado, anulado, desfeito agora no nome de Jesus. Os nossos filhos pertencem ao Senhor, meu Pai. Nos ajude a bem conduzi-los, a bem criá-los, a discipliná-los, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, como eu sou grato pela vida do meu pai, da minha mãe, pelas repreensões que foram feitas a mim, ó Deus. Obrigado, porque eu não seria o homem que sou se não fosse a ação Tua através da vida deles, meu Pai. Obrigado por cada palmada, por cada sermão que foi ouvido, meu Pai. Tantos que foram ouvidos, meu Pai. E eu dizia no meu coração, lá vem ele de novo. Lá vem ele de novo. Mas foi aquela insistência, meu Pai amado, que me fez ficar longe do álcool, meu Pai. Foi aquela insistência que me fez ficar longe da droga, meu Pai. Foi aquela insistência que me fez nunca querer o que é do outro, meu Senhor Deus. Meu Pai amado, em nome de Jesus, coloca essa insistência, essa disciplina em nossos corações, Pai. Para que os nossos filhos sejam impactados, meu Senhor Deus. Em nome de Jesus, fica conosco. Fica conosco, meu Pai, nessa noite, em cada ato aqui que ainda vai acontecer, em cada momento, em cada diálogo, em cada momento, Pai, de louvor, de mensagem ou de conversa.
Que o teu nome seja glorificado. Seja, meu Pai amado, tome o teu lugar de honra. Que não haja nenhum ídolo no teu lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.